Eu te convido a fazer a leitura das Sagradas Escrituras. Muitos dizem conhecer um Deus que habita somente nas suas imaginações, mas não o Deus revelado por intermédio das Sagradas Escrituras. Deus não é aquilo que nós imaginamos ser, Ele é aquilo que é. E aquilo que Ele é está descrito nas Sagradas Escrituras. Que vocês possam meditar nas Sagradas Escrituras, ler com muita atenção, clamando ao Senhor sempre para que Ele abra os seus olhos para que enxergue quem Ele é. Que a luz brilhe em nosso interior. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Tu nos criaste para Ti e nos chamas para Ti por intermédio das Tuas Sagradas Escrituras. Que as Tuas palavras transformem nosso coração, que essas palavras que serão lidas possam ecoar em nossa mente. Nós clamamos para que o Senhor possa nos direcionar ao conhecimento da verdade. Que o Senhor nos conceda a fé. A fé é a crer naquele que é o único e suficiente Salvador. Aquele que é nosso resgatador. Aquele que foi designado como nosso irmão mais velho. Aquele ao qual Tu derramastes Tua ira sobre ele, para que não derramasse sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Rendemos glórias a Ti, pois o Senhor escolheu salvar, Pai. Salvar uma infinidade de pessoas, do quais constitui pessoas de todas as raças, tribos e nações. Obrigado, Senhor, por estarmos entre eles. Não por conta daquilo que nós fazemos, mas por conta daquilo que foi feito. Obrigado, podemos reconhecer de fato quem nós somos. Miseráveis pecadores, dignos da ira e merecedores deste amor. Mas o Senhor olha apenas para benignidade e amor incondicional que emana de Ti. Obrigado por não levar em conta quem nós somos. Obrigado, Senhor, por nos deixar a Sua palavra. Obrigado por nos enviar o Teu Santo Espírito, pois cremos que, mediante o agir do Teu Santo Espírito, essas palavras que lemos não são meras palavras. São palavras que emanam diretamente de Ti, para direcionar e guiar os Seus filhos na instrução, na vivência de uma vida que glorifique Teu santo nome. Nos guarde e nos proteja, Pai. É assim que eu oro em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Então vamos para mais um dia. 1 Crônicas, a partir do capítulo 5. Hoje é dia 437, nossa live de número 36 do ano. Que o nome do Senhor seja exaltado. Vamos à leitura. O filho mais velho de Israel era Ruben, mas ele teve relações com uma das concubinas de seu pai e o desonrou. Por isso, seus direitos de filho mais velho foram dados ao filho de seu irmão José. Deste modo, Ruben não aparece nos registros genealógicos como o filho mais velho. Os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa. Ela veio de um governante para a nação, e dela veio um governante para a nação, mas os direitos de filho mais velho pertencem a José. Os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom, Carme. Os descendentes de Joel foram Semaías, Gog, Simei, Mica, Reaías, Baal e Bera. Bera era o chefe dos Rubenitas, quando foram levados ao cativeiro por Tiglat-Pileser, rei da Síria. Os parentes de Bera, listados em seus registros genealógicos de acordo com seus clãs, foram Jeiel, o chefe Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Semá, filho de Joel.
Os Rubenitas habitavam na região que se estende de Aroer até Nebo e Baal-Meon, uma vez que tinham tantos rebanhos na terra de Gileade. Espalharam-se para leste, em direção ao limite do deserto que se estende para o rio Eufrates. Durante o reinado de Saul, os Rubenitas guerrearam contra os agarenos e os derrotaram. Então passaram a viver nos acampamentos deles, em toda a região leste de Gileade. Ao lado dos Rubenitas ficaram os descendentes de Gade, que habitavam na terra de Bassã até Salca. Joel foi o chefe da terra de Bassã, e Safã o segundo no poder, seguido de Janai e Safate. Seus parentes, chefes de outros 7 clãs, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Todos esses foram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jessai, filho de Jado, filho de Bus, Ai, filho de Abidiel, filho de Guni, foi o chefe de seus clãs. Os gaditas habitaram na terra de Gileade, em Bassã, e em seus povoados em toda a região de pastagem de Saron. Todos foram listados nos registros genealógicos no tempo de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Havia 44.770 homens aptos para a guerra dos exércitos, nos exércitos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Eram todos hábeis no combate e armados com escudos e espadas e armas. Guerrearam contra os agarenos e contra Getur, Naphes e Nodab. Durante a batalha clonaram a Deus, e ele atendeu às suas orações, pois confiaram nele. Assim os agarenos e todos os seus aliados foram derrotados. Tomaram os agarenos como despojo, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e fizeram 100.000 prisioneiros. Muitos dos agarenos foram mortos na batalha, pois Deus lutou contra eles. As tribos se estabeleceram na terra deles, até foram levados para exílio. A meia tribo de Manassés era numerosa e se espalhou por toda a terra, desde Bassã até Baal-Hermon, Senir e o Monte Hermon. Os chefes de seus clãs foram Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Esses homens foram guerreiros valentes de grande reputação e chefes de seus clãs. Contudo, essas tribos foram inúteis ao Deus de seus antepassados. Adoraram os deuses das nações que Deus havia destruído diante dele. Por isso, o Deus de Israel fez Pu, rei da Síria, também conhecido como Tiglat-Pileser, invadir a terra e levar cativos os membros da tribo de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés. Os assírios deportaram para Ala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate, Merari. Os descendentes de Coate foram Arão, Isa, Hebron, Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abissua. Abissua gerou Buque, Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Amaías. Aimás gerou Azarias, Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, sumo sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Salom. Salom gerou Ilquias. Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías. Seraías gerou Jeozadak, que foi deportado quando o Senhor enviou o povo de Judá a Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Os descendentes de Coate foram Arão, Izar, Hebron, Uziel. Os descendentes de Merari foram Mali e Musi. Esses foram os clãs dos levitas, listados de acordo com seus antepassados. Os descendentes de Gerson foram Libni, Jate, Zima, Joá, Ido, Zera, Jeaterai,
Os descendentes de Coate foram Aminadab, Core, Assir, Eucana, Abiasaf, Assir, Tati, Uriel, Uzias e Saul. Os descendentes de Eucana foram Amassai, Aimote, Eucana, Sofai, Naate, Eliabe, Jeroão, Eucana, Samuel. Os filhos de Samuel foram Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. As gerações descendentes de Merari foram Mali, Libne, Simei, Uzá, Simeias, Agias e Asaías. Esses foram os homens que Davi nomeou para dirigirem a música na casa do Senhor depois que a arca foi colocada ali. Ministravam com música no tabernáculo na tenda de encontro, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Realizavam seus trabalhos de acordo com as normas que lhes haviam sido transmitidas. Esses são os homens que serviam junto com seus filhos. O músico Emã era do clã de Coate. O antepassado de Emã foram Joel, Samuel, Eucana, Jeroão, Eliel, Sufi, Eucana, Mate, Amassai, Eucana, Joel, Azarias, Sofonias, Taate, Assir, Abiasaf, Coré, Izar, Coate, Levi e Israel. O primeiro ajudante de Emã foi seu irmão Asaf. Os antepassados de Asaf foram Berequias, Simeia, Micael, Bazéias, Malquias, Etne, Zera, Adaías, Etan, Zima, Simei, Joate, Gerson e Levi. O segundo ajudante de Emã foi Etan, do clã de Merari. Os antepassados de Etan foram Quisse, Abide, Maluque, Asabias, Amazias, Ilquias, Anzi, Bani, Semer, Mali, Muzi, Merari e Levi. Seus parentes levitas foram encarregados de muitas outras tarefas no tabernáculo, a casa de Deus. Somente Arão e seus descendentes serviam na função de sacerdote. Apresentavam ofertas no altar do holocausto e no altar de incenso, e realizavam todas as tarefas relacionadas ao lugar santíssimo. Faziam expiação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Os descendentes de Arão foram Eleazar, Finéias, Abissua, Buque, Uzi, Meraías, Meraiote, Amarias, Aitube, Zadok e Aimás. Este é o território das cidades do território que, por sorteio, foram entregues aos descendentes de Arão, do clã de Coate. Seu território abrangia Hebron, em Judá, e as pastagens ao redor, mas os campos e os povoados vizinhos foram entregues a Caleb, filho de Jefoneb. Assim os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades, cada uma com as passagens ao redor. Hebron, uma cidade de refúgio. Libna, Játir, Estemoa, Alon, Debir, Aim, Jutá e do território de Benjamim. Receberam Gibeon, Geba, Alemete e Anatote, cada uma com suas pastagens. Ao todo, os descendentes de Arão receberam 13 cidades, de acordo com seus clãs. Os demais descendentes de Coate receberam por sorteio 10 cidades no território da meia tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam por sorteio, de acordo com seus clãs, 13 cidades no território de Zacar, Aser, Naphtali e da região de Bassã de Manassés, a leste do Jordão. Os descendentes de Merari receberam, por sorteio, de acordo com seus clãs, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gad e Zebulon. Os territórios entregaram todas as cidades e pastagens aos levitas. As cidades nos territórios de Judá, Simeão, Benjamim, mencionadas anteriormente, foram entregues por sorteio. Os descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território de Efraim, cada uma com suas pastagens. Siquém, uma das cidades de refúgio, na região montanhosa de Efraim e Geser, Joquimão, Bet, Aron, Aijalon, Gat, Rimon. Os demais descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território da meia tribo de Manassés, Aner e Bileã, cada uma com suas pastagens. Os descendentes de Gerson receberam a cidade de Golã, em Bassã e em Asterote, no território da meia tribo de Manassés, cada uma com suas pastagens. No território de Zacar receberam Quedes, Daberate, Ramote e Anem, cada uma com suas pastagens. No território de Aser receberam Massal, Abdon, Ucoque, Reob, cada uma com suas pastagens. No território de Naphtali receberam Quedes, na Galileia, Amon, Kiriataim,
cada uma com suas pastagens. Os demais descendentes de Merari receberam as seguintes cidades: Joqueneã, Carta, Rimon e Tabor, no território de Zebulon, cada uma com suas pastagens. No território de Ruben, a leste do Rio Jordão, defronte a Jericó, receberam Bezer, uma cidade do deserto, Jaza, Quedemote, Mefate, cada uma com suas pastagens. E no território de Gade receberam Ramote, em Gileade, Manaim, Esbom e Jazer, cada uma com suas pastagens. Capítulo 7. Os 4 filhos de Zacar foram Tolá, Puá, Jassub, Sinrom. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel. Cada um deles foi chefe de um clã. No tempo do rei Davi, o total de homens aptos para a guerra listado no registro desses clãs eram de 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias. Os 5 foram chefes de clãs. Todos eles tiveram muitas esposas e muitos filhos. Por isso, o total de homens disponíveis para o serviço militar entre seus descendentes era de 36.000. No total de homens aptos para a guerra de todos os clãs da tribo de Zacar eram 87.000. Todos eles foram listados nos registros genealógicos. Os 3 filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael. Os 5 filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos à guerra desses clãs era 22.034, conforme listados nos registros genealógicos. Os filhos de Bequer foram Semira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jeremote, Abiás, Anatote, Alemate, cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra dos chefes desses clãs era 20.200, conforme listados nos registros genealógicos. Os filhos de Gediel foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetã, Tarsis e Aissar. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 17.200. Os filhos de Ir foram Supim e Upim. O filho de Aer foi Usim. Os filhos de Naphtali foram Jazel, Guni, Gesser e Silém. Todos eles foram descendentes de Bilá, concubina de Jacó. Os descendentes de Manassés, com sua concubina Arameia, foram Asiel, Maquir, pai de Gileade. Maquir se casou com uma mulher do clã de Upim e Supim. A irmã de Maquir se chamava Maca. Outro descendente de Manassés foi Zelofeade, que só teve filhas. Maaca, esposa de Maquir, deu luz a um filho e lhe deu o nome de Pérez. Seu irmão se chamava Seres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Todos esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Amolequete, irmã de Maquir, deu à luz a Isote, Abiezer e Malá. Os filhos de Semida foram Aian, Siquém, Lequi e Aniel. Os descendentes de Efraim foram Sutela, Bared, Tati, Eleade, Tati, Zabade, Sutela, Ezer, Eleade. Esses 2 foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores dos arredores de Gade. Seu pai, Efraim, lamentou sua morte por muito tempo, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois, Efraim teve relações com sua esposa, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Efraim lhe deu o nome de Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha se chamava Sera. Ela construiu a cidade de Bet-Aron Baixa, Bet-Aron Alta e o Sem-Sera. Os descendentes de Efraim foram Refa, Resef, Telã, Tan, Ladã, Amiúde, Elissama, Num e José. Os descendentes de Efraim habitavam no território que incluía Betel e seus povoados ao sul, Naarã a leste, Gezer e seus povoados ao oeste, Siquém e seus povoados ao norte, até Aiá e seus povoados. Ao longo da divisa de Manassés ficava a cidade de Betsa, Tanak, Megido, Dor, com seus povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, habitavam nessas cidades. Os descendentes de Asser. Os filhos de Asser foram Imã, Isvá, Isvi, Berias. A irmã deles se chamava Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel, pai de Birzavite. Os filhos de Eber foram Jaflete, Somer,
Otão, irmã dele, se chamava Suá. Os filhos de Jaflet foram Bassag, Bimal, Asvate. Os filhos de Somer foram Aí, Roga, Jeuba e Arã. Os filhos de Elém, irmã de Somer, foram Zofa, Imná, Celes e Amal. Os filhos de Sofa foram Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezerode, Samá, Silsa, Itran e Bera. Os filhos de Jéter foram Jefoné, Pispa e Ará. Os filhos de Ula foram Ará, Aniel e Rízia. Cada um desses descendentes de Aser foi o chefe de um clã. Eram todos homens escolhidos, guerreiros valentes e líderes de destaque. O total de homens disponíveis para o serviço militar era 26.000, conforme listado nos registros genealógicos. Capítulo 8. O primeiro filho de Benjamim foi Bela, o segundo Asbel, o terceiro Ará, o quarto Noá, o quinto Rafá. Os filhos de Bela foram Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Orão. Os filhos de Eliúde, os chefes dos clãs que habitavam em Geba, foram deportados para Manate. Os filhos de Jeude foram Naamã, Aias e Gera. Gera os exilou, foi o pai de Uzá e Aiúde. Depois que Sarim se divorciou de sua esposa Zuzim e Bará, teve filhos da terra de Moabe. Ode, sua esposa, deu luz a Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saqui. Todos esses filhos foram chefes de clãs. Usim, esposa de Sarim, deu luz a Abitube e Eupal. Os filhos de Eupal foram Eber, Missam, Semed, que construiu a cidade de Ono e Lode, com seus povoados. Berias e Sema, todos eles foram chefes de clãs que habitavam em Aijalon. Eles expulsaram os moradores de Gad. Aió, Sassaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram os filhos de Berias. Zedadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias, Jobabe foram filhos de Eupal. Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Abadias, Beraías, Sinrate foram filhos de Simei. Ispa, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antonias, Ifideias e Penuel foram filhos de Sassaque. Sanserai, Seraías, Atalias, Jaresias, Elias, Zicre foram os filhos de Gerô. Esses foram os chefes dos clãs, conforme listados em seus registros genealógicos. Todos moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. Sua esposa se chamava Maca. Seu filho mais velho, Abdon. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadad, Gedor, Aió, Zacarias e Miclote, que gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias próximos uns aos outros, em Jerusalém. Ner gerou Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab e Isbosete. Os filhos de Jonatas se chamavam Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá. Bineá gerou Refaías. Refaías gerou Eleaçá. Eleaçá gerou Azel. Azel teve 6 filhos. Ansricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram os filhos de Azel. Ezeque, irmão de Azel, teve 3 filhos. O primeiro se chamava Ulão, o segundo Jeus, o terceiro Elifelete. Todos os filhos de Ulão foram guerreiros, valentes arqueiros habilidosos. Tiveram muitos filhos e netos, 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Todo Israel foi listado nos registros genealógicos dos livros dos reis de Israel. Capítulo 9. O povo de Judá foi exilado na Babilônia por causa de sua infidelidade. Os primeiros exilados a regressar às suas propriedades em suas respectivas cidades foram os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, além de outros israelitas. Alguns membros das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés se estabeleceram em Jerusalém.
Uma das famílias a voltar foi a de Utai, filho de Amiúde, filho de Onre, filho de Inri, filho de Bani, descendente de Pérez, filho de Judá. Do clã dos Silonitas, alguns dos que voltaram foram Asaías, o mais velho, e seus filhos. Do clã dos Zeraitas, alguns dos que voltaram foram Jeuel e seus parentes. Ao todo voltaram 690 famílias da tribo de Judá. Da tribo de Benjamim, alguns dos que voltaram foram Salu, filho de Mesulão, filho de Rodavias, filho de Rassenua, Ibnéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Todos esses homens foram chefes de clãs e estão listados nos registros genealógicos. Ao todo foram 956 famílias da tribo de Benjamim. Dos sacerdotes, alguns dos que voltaram foram Gedaías, Joiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube. Azarias era o principal encarregado da casa de Deus. Outros sacerdotes que voltaram foram Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jasser, filho de Mesulão, filho de Mesilemete, filho de Imer. Ao todo foram 1.760 sacerdotes. Foram chefes de clãs e homens muito capazes. Eram responsáveis por servir na casa de Deus. Dos levitas, os que voltaram foram Semaías, filho de Assub, filho de Asri, filho de Razabias, descendente de Merari, Baquibacar, Eres, Galal, Metamias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaia, filho de Gaal, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava na região Netofate. Dos guardas das portas, os que voltaram foram Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus parentes. Salum era o chefe dos guardas. Antes dessa época eram responsáveis pela porta do rei ao lado leste. Eram guardas das portas dos acampamentos dos levitas. Salum era filho de Coré, descendente de Absaf, do clã de Corá. Ele e seus parentes coraitas eram responsáveis por guardar a entrada do santuário. Com seus antepassados haviam guardado a entrada do tabernáculo. Naquele tempo, Finéias, filho de Eleazar, era encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Mais tarde, Zacarias, filho de Meselias, foi responsável por guardar a entrada. Ao todo, havia 212 guardas nas portas naquele tempo, e foram listados os registros genealógicos de seus povoados. Os antepassados deles haviam sido nomeados por Davi e por Samuel, o vidente, porque eram homens de confiança. Esses guardas das portas e seus descendentes, conforme suas divisões, eram responsáveis por guardar a entrada da casa do Senhor, quando ela era uma tenda. Os guardas das portas ficavam nos 4 lados, leste, oeste, norte e sul. Seus parentes dos povoados vinham de tempo em tempo dividir essa responsabilidade com eles, por período de 7 dias. Os 4 principais guardas das portas, todos os levitas, eram oficiais de confiança, pois eram responsáveis pelas salas e pelos tesouros na casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era seu dever guardá-la e abrir suas portas todas as manhãs. Alguns dos guardas das portas foram nomeados para cuidar dos diversos objetos usados no culto. Conferiam tudo que era retirado e devolvido para que nada se perdesse. Outros eram responsáveis pela mobília, pelos utensílios do santuário, pelos suprimentos, como farinha da melhor qualidade, vinho, azeite, incenso e especiarias. Eram sacerdotes, porém, que misturavam as especiarias. Matitias, levita, o filho mais velho de Salum, o coraíta, era encarregado de assar pães para as ofertas, e alguns membros do clã de Coate eram encarregados de preparar pães colocados sobre a mesa todos os sábados. Os músicos, todos os chefes da família levitas, moravam no templo. Eram isentos de outras responsabilidades, pois realizavam seu serviço dia e noite. Todos esses homens moravam em Jerusalém. Eram chefes de família, levitas, listados como líderes no registro genealógico. Jeiel, pai de Gibeon, morava na cidade de Gibeon. Sua esposa se chamava Maca. Seu filho mais velho é Abdon. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aió, Zacarias, Miclote gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias, próximos uns dos outros.
em Jerusalém. Ner gerou Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab e Isbosete. Jonatas gerou Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alimete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moça. Moça gerou Bineá. O filho de Bineá foi Refaías. O filho de Refaías foi Eleaçá. O filho de Eleaçá foi Azel. Esses foram 6 filhos de Azel: Ansricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Capítulo 10. Os filisteus atacaram Israel. Os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Giboá. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles, Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e feriram. Saul disse a seu escudeiro: pegue sua espada e mate-me antes que esses filisteus incircuncisos venham e me torturem. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e morreu. Saul e seus 3 filhos morreram juntos e sua dinastia chegou ao fim. Quando os israelitas no vale de Jezreel viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Giboá. Removeram a armadura de Saul e cortaram sua cabeça. Então anunciaram o ocorrido diante de seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filistia. Colocaram a armadura de Saul no templo de seu Deus e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes e Gileade souberam que os filisteus haviam feito a Saul, todos seus guerreiros mais valentes foram e trouxeram o corpo de Saul e seus filhos de volta para Jabes. Enterraram os ossos debaixo de uma grande árvore em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium, em vez de pedir orientações ao Senhor. Por isso, o Senhor matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Então todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom. Somos do mesmo povo e raça. Disseram: no passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. O Senhor seu Deus disse: você será o pastor do meu povo, Israel será o líder do meu Israel. Então, ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel. E elas ungiram o rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, onde moravam os jebuseus, que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi: você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada cidade de Davi. Davi tinha dito a seus soldados: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará comandante de meus exércitos. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar, e assim se tornou comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza, e lá passou a ser chamado da cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi, junto com todo Israel. Apoiaram firmemente o reinado de Davi, conforme o Senhor havia prometido a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jasobeão, o Aquemonita, o líder dos 3. Isso é, dos guerreiros mais valentes entre os soldados de Davi. Certa ocasião usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodai, descendente de Aoi. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha em Pas-Damim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez Davi estava na rocha junto à caverna de Adulão, e o exército filisteus estava acampado no vale de Refaim. Os 3 que faziam parte dos 30
Um grupo de elite entre os valentes de Davi desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram. Davi, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou no chão como oferta ao Senhor. Que Deus não permita que eu beba esta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue desses homens, que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Estes são exemplos dos feitos desses 3 guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Abissai era o mais conhecido dos 30. Era seu comandante, embora não fosse um dos 3. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança de grossura de um eixo de tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esse tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30. Embora não fosse um dos 3, Davi nomeou comandante de sua guarda pessoal. Outros guerreiros valentes de Davi foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, de Arode, Elis, de Pelon, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Usate, Salmão, de Aoi, Marai, de Netofate, Melede, de Banai, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, da terra de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, de Naalgás, Abialbon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Salbom, os filhos de Jacém, de Gizom, Jonatas, filho de Sage, de Arar, Aião, filho de Sarar e de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Maquerate, Aias, de Pelon, Ezo, do Carmelo, Perai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Nibar, filho de Agri, Zeleque, de Amon, Narai, de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, de Jatir, Jareb, de Jatir, Urias, Oitita, Zadab, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, líder Rubenita, que tinha consigo 30 homens, Anã, filho de Maca, Josafa, de Mitene, Uzias, de Asterote, Sama e Gediel, filho de Otã, e Aroer, Gediel, filho de Zinri, Joá, de Tis, Eliel, de Mave, Jeribai, Josavias, filho de Elnão, Itna, de Moabe, Eliel, Obed, Jaziel, de Sobá. Estes foram os homens que se juntaram a Davi em Ziclag, quando ele estava escondido de Saul, filho de Quis. Estava entre os guerreiros que lutaram ao lado de Davi na batalha. Todos eles eram arqueiros habilidosos, capazes de atirar flechas com o arco ou pedras com a funda, tanto com a mão esquerda como a mão direita. Eram todos parentes de Saul, da tribo de Benjamim. Seu chefe era Aiezer, filho de Semá. De Gibeá, seu irmão Joás era segundo no comando. Os outros guerreiros foram Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú, de Anatote. Ismaías de Gibeon, guerreiro valente e líder entre os 30, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade, Gedera, Eluzai, Jerimote, Belaías, Bealias, Zemarias, Cefatias, de Haruf, Eucana, Isis, Azarel, Joezer e Jazobeão, e todos coraitas. Joela, Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor,
Alguns guerreiros valentes e treinados para o combate da tribo de Gade também se juntaram a Davi. Quando ele estava na fortaleza do deserto, eram hábeis com escudo e lança, ferozes como leões e ágeis como gazelas. Nos montes, Ezer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Misma o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanão o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, o Maquibanai o 11º. Os guerreiros de Gade eram comandantes do exército. O mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados e o mais forte capaz de enfrentar 1000. Esses foram os homens que atravessaram o Jordão durante a época da cheia do rio, no início do ano. Expulsaram todos que habitavam nos vales das margens leste e oeste. Outros de Benjamim e de Judá se juntaram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhe disse: se vierem em paz para me ajudar, somos amigos. Mas se vierem para me entregar a meus inimigos, embora eu seja inocente, que Deus de seus antepassados veja isso e castigue vocês. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe dos 30, e ele disse: somos seus, Davi. Estamos do seu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade seja com você e com todos que ajudam, pois o seu Deus o ajuda. Davi os recebeu e os nomeou oficiais de suas tropas. Alguns homens de Manassés desertaram do exército israelitas e se juntaram a Davi. Quando ele saiu com os filisteus para guerrear contra Saul, os governantes filisteus, porém, não permitiram que Davi e seus homens fossem com eles. Depois de discutirem, mandaram embora, pois disseram: se Davi passar para o lado de Saul e voltar-se contra nós, isso custará a nossa cabeça. Os homens de Manassés que se uniram a Davi, quando ele voltou para Ziclag, foram Adna, Josabade, Gediel, Micael, Josabade, Eliú e Siletai. Cada um deles comandava 1000 soldados da tribo de Manassés. Ajudaram Davi a perseguir bandos de saqueadores, pois eram guerreiros valentes que se tornaram comandantes de seu exército. A cada dia mais homens se juntavam a Davi, até que ele passou a ter grande exército como exército de Deus. Estes são os números de guerreiros armados que se uniram a Davi em Hebron. Todos queriam que Davi se tornasse o rei do lugar de Saul, como o Senhor havia prometido. Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados com escudos e com lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros valentes preparados para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluindo Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sob seu comando. Zadok, jovem guerreiro valente, com 22 oficiais, membros de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinha permanecido leal a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã. Da meio tribo de Manassés, a oeste do Jordão, 18.000 foram indiciados por nome para ajudarem Davi a se tornar rei. Da tribo de Isacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Da tribo de Zebulon, 50.000 guerreiros treinados estavam bem armados e preparados para a batalha, e eram inteiramente leais a Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 oficiais, 37.000 guerreiros armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 guerreiros, todos preparados para a batalha. Da tribo de Áser, 40.000 guerreiros treinados, todos preparados para a batalha. Do lado do leste do rio Jordão, onde habitavam as tribos de Ruben e Gade, a meia tribo de Manassés, 120.000 soldados equipados com todos os tipos de armas. Todos esses soldados vieram a Hebron em ordem de batalha, como o único propósito de fazer Davi rei sobre todo Israel. Na verdade, todo Israel concordava que ele devia ser seu rei. Durante 3 dias, comeram e beberam com Davi, pois seus parentes haviam feito preparativos para recebê-los. Pessoas de lugares tão distantes como Isacar, Zebulon, Naphtali trouxeram provisões sobre jumentos, camelos, mulas e bois. Trouxeram grandes quantidades de farinhas, bolos de figo, bolos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas para a celebração. Houve grande alegria em todo Israel. Capítulo 13. Davi consultou todos os seus oficiais, incluindo generais, capitães de seu exército. Em seguida dirigiu-se a toda a comunidade de Israel e disse: se vocês estiverem de acordo e se for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviaremos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo sacerdotes e levitas em suas cidades, com suas pastagens, para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a arca de nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul.
Toda a comunidade concordou, pois o povo entendeu que era a coisa certa a fazer. Então Davi convocou todos os israelitas, desde o ribeiro de Sior, no Egito, ao sul, até Lebo Ramate, ao norte, para trazerem a arca de Deus, que estava em Kiriat Jearim. Davi e todo Israel foram a Baalá, de Judá, também chamada de Kiriat Jearim, a fim de buscar a arca de Deus, junto ao qual era invocado o nome do Senhor, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram na casa de Abinadab. Uzá e Aió guiavam a carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, símbalos e trombetas. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Ele matou por haver tocado na arca, e Uzá morreu, ali mesmo, na presença de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá. Chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderia ele levar a arca do Senhor? Assim não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, na cidade de Gade. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. O Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que ele possuía. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com a madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para que ele construísse um palácio. Capítulo 14. Davi compreendeu que o Senhor havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado seu reino por causa de seu povo, Israel. Em Jerusalém, Davi tomou para si outras mulheres, que lhe deram mais filhos e filhas. Esses são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada, Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus chegaram e invadiram o vale de Refaim. Então Davi perguntou a Deus: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: sim, vai, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim e ali derrotaram os filisteus. Davi exclamou: por meu intermédio Deus irrompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus haviam deixado seus ídolos ali, e Davi ordenou que fossem queimados. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a invadir o vale. Mais uma vez, Davi consultou a Deus. Não os ataque pela frente, respondeu Deus. Em vez disso, dê a volta para trás deles e ataque perto dos álamos. Quando ouvir um som como o de pés marchando por cima dos álamos, saia e ataque. É o sinal que Deus vai à sua frente para derrotar o exército filisteus. Davi fez como Deus ordenou, derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Geser. Assim, a fama de Davi se espalhou por toda parte. O Senhor fez todas as nações o temessem. Somente até aqui. Terminamos dessa forma nosso dia 37, do capítulo 5 hoje até o 14. Amanhã será o dia 438, dia 6/2/26, live de número 37, a partir do capítulo 15. Dessa forma, terminamos mais uma leitura. Olha como é bom lermos juntos, né? Por vezes essas partes, onde existem muitos nomes, às vezes a gente julga pouco proveitoso, mas tem pontos ali que são bem interessantes, que vocês devem se atentar, né? Que nem no capítulo 6, no verso 49, somente Arão e seus descendentes serviam na função de sacerdotes, apresentavam as ofertas do altar do holocausto, no altar de incenso e realizavam todas as tarefas relacionadas ao lugar santíssimo. Faziam expiação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Então observe que eles tinham um completo zelo pelas coisas do Senhor. Sempre estava debaixo de uma palavra. Você vai ver toda essa árvore genealógica representando
o grande povo de Deus, de forma que nossos nomes estão inclusos naqueles que foram eleitos por Deus. Nossos nomes estão escritos no livro da vida não por conta daquilo que nós fizemos, mas por conta daquilo que foi feito. Essa questão da aliança de Deus com o homem se faz cada vez mais notória lendo as Sagradas Escrituras, você vendo o detalhe de mencionar cada um dos nomes, pessoas que passaram aparentemente despercebido, mas que exerceram o propósito de Deus na vida deles, conforme determinado desde a eternidade. Então, nem o nome desses foram nomes em vão, eles viveram de forma que o nome do Senhor foi glorificado. E mais impressionante é ver diante dessas questões aqui que nós estávamos lendo agora no capítulo 10, no verso de número 14, onde depois de mencionar acerca da morte de Saul por ter sido infiel e não ter obedecido o mandamento do Senhor, mencionando até que ele mesmo, que Saul havia consultado uma média, uma necromante, ele diz que em vez de pedir orações ao Senhor, ele havia consultado essa pessoa. Imagina que a Bíblia menciona ali no verso 14, por isso o Senhor o matou e entregou o reino a Davi. Nós olhamos as mortes e imaginamos que são mortes, mas nenhuma das mortes ocorrem fora da vontade soberana de Deus. Isso é impactante, isso é algo que nós devemos pensar, porque Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte, está no controle de tudo. Ele guia a história para que o nome dele seja glorificado. Portanto, diante deste Deus que manifesta todo o seu poder e a sua soberania, que nós possamos descansar crendo nas suas palavras, descansando sabendo que ele escolheu nos amar, que não há nada que possa nos separar dele. Portanto, eu termino convidando vocês a se arrependerem e crerem em Cristo Jesus, não confiarem nas suas próprias forças, depositarem a sua esperança única e exclusivamente no Senhor, pedir orientação ao Senhor para tudo que forem fazer, sabendo que somente de Deus vem a resposta final. Somente através de Deus nós teremos seguranças e poderemos nos apegar àquilo que de fato é verdade. Lembre-se que Deus escolheu salvar um povo para si, do qual todos aqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, que o confessam e vivem de acordo com essa soberana palavra, habitarão ao lado dele. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Obrigado por mais um dia. Amanhã continuaremos firmes e fortes, se assim Deus permitir, que Ele nos capacite, que Ele nos direcione. Tenha um excelente dia. Até amanhã, 5h59. Não se esqueça de comentar e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essas palavras, que mais pessoas possam ler a Bíblia. Um beijo no coração, tamo junto, fui, até amanhã.